Você se escondeu, se isolou, parou de sonhar, parou de orar com fervor, parou de acreditar que Deus ainda pode te usar. Mas hoje, o sussurro de Deus te alcança. Ele está perguntando: o que fazes aqui? E Ele não quer apenas te ouvir. Ele quer te tirar desse lugar, te fortalecer, te renovar e te enviar de novo com poder, com clareza, com propósito. Elias saiu da caverna e viveu ainda grandes milagres. E você também vai sair. Sua caverna não será sua cova, será o lugar do reencontro com a voz de Deus. Hoje o céu está em silêncio para o mundo, mas em sussurro direto para você. O cântico novo no deserto. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. O deserto é um lugar onde a vida parece cessar, onde tudo é seco, árido, duro, um lugar onde o tempo parece estagnado e a alma esgotada. E quando ouvimos a palavra deserto, pensamos logo em escassez, em dor, em espera. Mas Deus vê o deserto como um palco de milagres, como o cenário ideal para fazer nascer algo novo. Em Isaías 43, o Senhor fala com um povo que passou pelo cativeiro, que atravessou vales de vergonha, que sofreu com as próprias escolhas, e ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque agora algo novo está surgindo. Mas há uma pergunta que corta como espada: não o percebeis? Essa é a realidade de muitos corações. Deus está fazendo algo novo, mas eles ainda estão presos ao que passou, presos às perdas, às falhas, ao desânimo, presos à saudade do tempo em que tudo parecia mais claro. Mas Deus está dizendo: olhe de novo, veja além do deserto, eu estou fazendo um caminho onde você só via poeira. Sim, Deus faz caminhos onde os olhos naturais veem fim, e Ele faz rios onde não há sinal de água. Sabe por quê? Porque Ele é especialista em recomeços. Ele não precisa de solo fértil, Ele é a própria fonte. E o mais lindo, Deus não está pedindo que você entenda como Ele fará, Ele só quer que você creia. Eis que faço coisa nova. Isso é uma promessa, e Ele nunca falha com suas promessas. Você pode estar atravessando um deserto agora, um tempo onde nada faz sentido, onde tudo parece parado, onde as orações não têm resposta imediata. Mas o que você precisa entender é: o deserto não é um lugar de fim, é um lugar de transição. E Deus usa esse lugar para cantar sobre você um cântico novo. Esse cântico não é feito de palavras humanas, é feito de recomeços, de surpresas, de sinais de restituição. E o mais poderoso é que esse cântico ecoa mesmo no silêncio. Enquanto você pensa que tudo está parado, o céu está se movendo. Deus já começou algo novo. O problema é que estamos tão acostumados a olhar para a dor que deixamos de perceber os primeiros sinais da cura, tão presos ao passado, que deixamos de ver as sementes do novo que já estão brotando. Hoje, Deus quer abrir seus olhos, quer te tirar do lamento e te entregar um cântico, quer transformar o chão seco da sua vida em solo fértil de testemunhos. Ele já está abrindo caminho onde você achava que não havia estrada, e já está fazendo jorrar águas onde você achava que nunca mais haveria alegria. Mas para ouvir esse cântico novo, você precisa silenciar as vozes antigas, as vozes do medo, da culpa, do conformismo, e abrir os ouvidos do Espírito. Deus está cantando sobre você no deserto, e esse cântico está dizendo: você vai florescer aqui, você não vai morrer nesse lugar, eu estou fazendo algo novo. A sua história não acabou. Agora, como resposta profética, comente aqui abaixo: eu recebo o cântico novo de Deus neste deserto. Essa frase é mais que um comentário. É uma declaração de fé, é um rompimento com o passado, é o seu sim para o novo de Deus. E se ainda não deixou o like, faça isso agora. Você pode estar sendo usado por Deus para que esta palavra chegue ao coração de alguém que já se acostumou com o deserto e esqueceu que há promessas maiores. Hoje, o deserto está sendo transformado
e quando você menos esperar, o cântico novo vai explodir dentro de você. Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. João 20:19. Já passou por noites em que a dor é tão profunda, que nem a fé parece suficiente para manter a esperança viva. Já teve momentos em que, mesmo crendo, o medo tomou conta, em que a saudade do que se foi, o susto do que aconteceu e a incerteza do que virá se misturam num silêncio quase insuportável. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram após a crucificação. Eles estavam trancados com medo, feridos. Aquele que haviam seguido com tanta devoção, aquele em quem tinham depositado todos os seus sonhos, havia morrido. Sim, Jesus havia falado sobre ressurreição, mas naquela noite a cruz ainda gritava mais alto do que a promessa. As portas estavam fechadas, mas os corações também. E então Jesus entra sem bater, sem pedir licença. Ele atravessa a dor, ele rompe a barreira, ele entra, e a primeira coisa que diz é: paz seja convosco. Veja o detalhe, não foi antes da dor que ele apareceu, foi no meio dela. Não foi no entusiasmo da fé, mas na vulnerabilidade do medo. Isso nos ensina que Jesus não espera que estejamos prontos para aparecer. Ele entra em nossos espaços fechados. Ele aparece no quarto trancado da alma, no lugar onde escondemos a decepção, onde guardamos as lágrimas que ninguém viu, onde o medo fala mais alto do que a lembrança dos milagres. Ele entra ali e diz: paz. Paz não como o mundo, da paz que silencia o passado, paz que reaviva a fé, paz que diz: eu cumpri a promessa mesmo quando vocês pararam de acreditar. Depois, Jesus mostra as mãos e o lado. As marcas ainda estavam lá, porque o corpo foi glorificado, mas as feridas permaneceram. Isso nos revela algo tremendo. Jesus não tem vergonha das marcas. Ele não as esconde. Ele mostra e diz sem palavras: as marcas são prova de que o amor venceu. Você tem marcas, cicatrizes da dor, da perda, da decepção. Jesus também tem. E hoje ele quer te mostrar que as suas feridas também podem ser glorificadas, que o que te machucou ontem pode ser testemunho de fé amanhã. E sabe o que acontece depois que ele mostra as marcas? Os discípulos se alegram. Sim, a alegria voltou, não porque os problemas acabaram, mas porque a presença voltou. Eles ainda eram perseguidos, ainda estavam trancados, mas agora Jesus estava no meio, e onde ele está, a noite perde o poder. Depois disso, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. João 20:22. Você percebe, depois da dor, depois do medo, depois da noite vem o sopro. Hoje o mesmo Jesus que entrou naquele quarto está aqui entrando no seu coração, na sua mente, nos seus traumas, e está dizendo: paz. E depois está soprando vida de novo, reavivando sonhos, despertando fé, transformando o medo em missão. Hoje, Jesus não está batendo, ele está entrando. E quando ele entra, a paz entra com ele. A oração secreta no quarto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Há uma dimensão da fé que não acontece no templo, nem na praça, nem nas redes sociais. Uma dimensão que não precisa de microfone, nem plateia, nem palavras bonitas. É o lugar onde não há distrações, nem disfarces, somente você e Deus. Jesus chamou esse lugar de o quarto, um espaço íntimo secreto, um altar invisível, onde o céu se dobra para ouvir o coração que se derrama. E é neste lugar que as maiores batalhas são vencidas, as lágrimas são acolhidas, a alma é tratada e os céus se abrem. No Sermão do Monte, Jesus estava cercado por multidões, mas ao falar sobre oração, ele não falou do poder do coletivo, ele falou da importância do secreto. Quando orares, não se orares,
mas quando. Ou seja, a oração não é uma opção, é uma necessidade. E mais não qualquer oração, mas uma que envolva retirada, fechamento, intimidade. Entra no teu quarto. Não se trata apenas de um cômodo físico, é um lugar espiritual. O quarto é o seu interior, o seu espaço de vulnerabilidade, seu santuário particular. E fechando a tua porta, isso fala de exclusividade. Fechar a porta é dizer ao mundo: agora é só eu e Deus. É silenciar vozes, desconectar do barulho, é sair da multidão e entrar na nuvem. Teu Pai que vê em secreto, aqui está o segredo. Deus te vê onde ninguém mais vê. Ele escuta as orações que nunca foram ditas em voz alta. Ele entende os gemidos. Ele interpreta as lágrimas. Ele recolhe os fragmentos do que você tenta dizer e responde. Te recompensará publicamente. Você percebe o contraste. O que é feito em segredo, Deus recompensa à vista. A oração silenciosa gera resultados visíveis. A devoção no escuro produz luz diante dos homens. Talvez hoje você esteja buscando respostas, portas abertas, direção, consolo, cura. E talvez você tenha procurado nos altares públicos, nos cultos, nos vídeos, nos livros. Mas Jesus está te chamando de volta ao quarto. Porque o quarto é o útero do propósito, é onde nascem os milagres, é onde o espírito se fortalece, é onde o ego morre e a fé floresce. No quarto você não precisa impressionar, não precisa ter todas as palavras certas, só precisa ser verdadeiro. E o mais lindo é que o quarto não tem hora, não precisa ser um espaço bonito, pode ser o carro, o banheiro, a varanda, o travesseiro. Qualquer lugar onde você feche os olhos e abra o coração se torna um quarto de oração. Você tem um lugar assim. Você tem um momento assim. Ou sua fé está presa à superfície, aos rituais, à correria. Hoje, Jesus te chama para voltar ao secreto, porque o secreto é onde os filhos se tornam íntimos do Pai. Agora, como um gesto profético e compromisso pessoal, comente aqui abaixo: Senhor, quero voltar ao teu quarto secreto. Essa frase é uma oração, um retorno, um desejo de aprofundar sua fé e reencontrar o lugar onde Deus fala com voz clara e suave. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você estará ajudando outras pessoas a redescobrirem o valor da oração secreta e talvez a reacenderem a intimidade que foi esquecida. Hoje Jesus não está te chamando para o palco, Ele está te chamando para o quarto, e ali Ele vai te recompensar com a presença que transforma tudo. O maná que caía à noite, e quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Números 11, 9. Enquanto o povo dormia, Deus já estava preparando o sustento. O maná não caía em pleno dia com barulho e agitação. Ele vinha à noite silenciosamente, suavemente, invisivelmente, caía com o orvalho misturado à umidade da madrugada, e ali estava o milagre, o pão do céu. Deus estava ensinando ao seu povo uma lição poderosa, a provisão do céu. Vem quando tudo está em silêncio, quando os olhos estão fechados e a alma se entrega ao descanso. Deus estava dizendo: confia em mim. Enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você se recolhe, eu derramo. Hoje muitos vivem ansiosos, tentando controlar tudo, correndo, planejando, se esgotando, mas esquecem que o Deus de Israel ainda envia maná de madrugada, ainda cuida dos detalhes que você nem sabe que precisa, ainda responde orações que você já esqueceu que fez. O maná é mais do que alimento físico, é símbolo da fidelidade constante de Deus. É a certeza de que todo novo dia começa com provisão nova. Mas é preciso estar atento, porque o maná não caía em qualquer lugar, caía no arraial, no meio do povo de Deus. Se você quiser receber esse maná, precisa estar onde Deus quer que você esteja, precisa estar em comunhão, precisa estar na rota do céu. E mais, o maná era diário. Não adiantava guardar para o dia seguinte o que era dado. Hoje servia para hoje, porque Deus queria ensinar dependência, confiança, relacionamento. Ele dizia:
Eu vou te alimentar todos os dias, mas você vai precisar vir a mim todos os dias. Quantas vezes você tentou viver com a fé de ontem, com a palavra de dias atrás, com a unção que foi derramada num culto do passado, mas Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje, porque o maná não é sobre acúmulo, é sobre comunhão. E quando você decide confiar, descansar e buscar a presença do Senhor, o maná começa a cair sobre o seu arraial, na forma de paz, na forma de uma resposta, na forma de um alívio, na forma de força para mais um dia. Repare no detalhe, ele vinha com o orvalho. O orvalho é discreto, é delicado, quase imperceptível, mas é ele que rega a terra quando ninguém está olhando. O orvalho e o maná juntos nos ensinam que nem tudo que é poderoso vem acompanhado de barulho. Deus age em silêncio, age na madrugada, age no secreto. Talvez nesta noite você sinta que tudo está parado, mas Deus está dizendo: eu estou derramando maná sobre sua vida. Não tente controlar o amanhã. Não se preocupe com os dias seguintes. O pão de hoje já foi providenciado, e quando amanhã chegar o céu, vai enviar outro maná. Hoje feche os olhos em paz, porque o céu já começou a derramar o pão da madrugada. A promessa de descanso: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Há convites que mudam uma agenda, outros mudam uma vida, mas o convite que Jesus fez nesse versículo não muda apenas o dia, nem apenas as circunstâncias, ele muda o estado da alma. Vinde a mim. Jesus não diz: vá a um lugar, siga um sistema, busque uma religião. Ele diz: venha a mim. É pessoal, é direto, é íntimo. É ele quem oferece descanso, não a rotina, não o sucesso, não as promessas do mundo. Todos os que estáis cansados. Esse convite não tem restrições, é para os cansados, para os exaustos, para os sobrecarregados. Você está incluído. Não importa há quanto tempo carrega esse peso, não importa quantas noites sem dormir, quantos medos, quantas decepções. Jesus está te chamando, e ele não diz: eu vou te explicar, nem eu vou te julgar. Ele diz: eu vos aliviarei. Sim, Jesus é o único que consegue tocar o lugar onde a dor começou, o único que pode aliviar, não apenas os ombros, mas o coração. Porque há cansaços que não são físicos, são cansaços da alma, do tipo que remédio não cura, que conselho não resolve, que abraço não consola. Jesus sabe disso, e é por isso que ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Você sabe o que é jugo? É a peça de madeira que ligava dois bois para que andassem juntos. Quando Jesus diz para tomarmos o jugo dele, ele está dizendo: anda comigo, deixa que eu conduza, caminha no meu ritmo. Sabe por que estamos tão cansados? Porque tentamos andar sozinhos, forçamos portas, corremos atrás do vento, queremos resolver tudo no nosso tempo, com nossa força. Mas Jesus está dizendo: vem, anda comigo, aprende de mim. Ele não está prometendo uma vida sem lutas, está prometendo descanso no meio das lutas. Não é ausência de tempestades, é paz em meio a elas. É aprender a respirar mesmo quando tudo aperta, é confiar mesmo quando nada muda. E ele ainda diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Isso é lindo demais. Jesus troca o nosso peso pelo dele, e o fardo dele é leve, porque ele carrega com a gente, ele não sobrecarrega. Ele sustenta, ele alivia. Hoje talvez sua alma esteja cansada de fingir, cansada de esperar, cansada de orar, sem ver resposta, cansada de sorrir por fora e chorar por dentro. Então ouça, você tem um convite aberto, não é para ser forte, é para se entregar. Jesus não te chamou para aguentar, ele te chamou para descansar. Agora, como um sinal de que você aceita esse convite, comente aqui abaixo: Senhor Jesus, eu venho a ti buscar descanso.
Essa frase não é apenas um comentário, é um retorno, é um sim ao convite mais amoroso que alguém pode receber. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você estará ajudando outras almas cansadas a ouvirem o chamado que pode mudar tudo. Vinde a mim. Hoje o descanso não é um lugar, é uma pessoa, e ele está aqui esperando você. A noite em que Jesus andou sobre as águas. Na quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por sobre o mar. Mateus 14, 25. Existem noites que parecem longas demais, e há ventos que sopram com tanta força que tudo o que conseguimos fazer é tentar não afundar. Os discípulos sabiam o que era isso. Estavam no meio do mar, no meio da noite, no meio da tempestade, e Jesus não estava com eles no barco, tinha ficado para orar. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos assim pensavam. A Bíblia diz que já era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, o momento mais escuro, a hora em que o corpo está exausto, a mente fraca e a alma vulnerável. E é nesse instante que Jesus aparece. Mas ele não vem de forma comum, ele vem andando sobre as águas. O mesmo mar que ameaçava engolir os discípulos estava debaixo dos pés do Mestre. Você consegue entender isso? O que nos assusta, Jesus pisa com autoridade. O que parece incontrolável para nós está sob domínio dele. O caos não é obstáculo para sua presença, é o caminho que ele escolhe para chegar até nós. E mesmo assim, quando os discípulos o veem, não reconhecem, pensam que é um fantasma, gritam de medo, porque muitas vezes o socorro vem disfarçado de assombro. Deus responde, mas não da forma que esperamos. Ele chega, mas pelo caminho que nos confunde. Mas então Jesus fala, e com poucas palavras acalma o medo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essas 3 frases ainda ecoam hoje, no meio da sua noite, no meio das suas ondas, no meio da sua crise. Tende bom ânimo. Mesmo que o barco esteja balançando, mesmo que a ajuda pareça demorar, mesmo que os sentidos digam que é o fim. Sou eu. Sim, é Jesus o mesmo que multiplicou os pães, que curou os cegos, que ressuscitou mortos. Agora está vindo até você. Não temais. Porque ele não chegou para assistir, chegou para agir. Pedro, ao ouvir isso, toma uma atitude ousada. Se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mateus 14, 28. E Jesus diz, vem. Pedro vai, anda milagre. Mas ao olhar para o vento começa a afundar e grita, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão. Você percebe, Pedro falhou, duvidou, afundou, mas não foi abandonado. A mão de Jesus é rápida demais para deixar você se perder. Ela não hesita, ela alcança. E quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Não antes, não, durante, mas quando ele entra. Talvez o vento ainda esteja soprando. Aí dentro, talvez você esteja tentando remar sozinho há tempo demais, mas ele está vindo. E quando ele entrar, a paz entra junto. Hoje o mar não vai te engolir. Ele vai ser o caminho para você ver o milagre. O servo que esperava o retorno do Senhor. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá, os fará reclinar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12, 37. Esperar é uma arte e uma prova de amor, uma forma silenciosa de fé. Jesus contou uma parábola sobre um senhor que se ausenta e promete voltar. Enquanto ele está fora, os servos devem continuar vigilantes, mantendo a casa em ordem, os olhos atentos, o coração firme. Mas o mais impressionante é que quando esse senhor retorna, ele inverte os papéis. Ele, o dono da casa, serve os servos. Ele, o honrado, se cinge como servo e os faz sentar. Você entende o que isso significa? Significa que Jesus está olhando, não apenas para o que fazemos quando todos estão vendo, mas para o que fazemos no tempo da espera, quando a porta está fechada, quando o relógio gira devagar, quando nada parece acontecer. A parábola do servo fiel é sobre constância, sobre continuar orando, quando ninguém responde, sobre continuar acreditando.
quando tudo diz que não sobre manter o azeite aceso, quando todos estão dormindo. Porque a qualquer momento, e Jesus deixa isso claro, a porta vai se abrir, o Senhor vai voltar, e bem-aventurados serão aqueles que estiverem acordados. Esse servo não espera com tédio, espera com propósito, não cruza os braços, prepara a mesa, mantém as vestes limpas, fica atento ao som da chave. Você já percebeu que há algo especial em quem sabe esperar? Quem espera em Deus aprende a ter um espírito tranquilo, porque entende que o tempo dele não atrasa, amadurece. O servo que espera não perde tempo, investe tempo. Ele sabe que tudo o que está fazendo agora, mesmo que pareça pequeno, será recompensado porque Jesus não esquece dos que o esperam. Ele não ignora quem vela pela promessa. Ele não abandona quem guarda a casa em santidade, mesmo quando todos já desistiram. Essa parábola fala de fé sem holofotes, de fidelidade fora do palco de amor, que não precisa de aplauso. Fala de você. Hoje o Espírito Santo quer renovar em você a esperança da volta do Senhor, não como um medo, mas como uma alegria, não como uma teoria, mas como uma certeza. Sim, Jesus voltará, e a pergunta que ecoa é: ele vai te encontrar de pé ou deitado aguardando, ou distraído, preparado ou adormecido? O servo fiel é aquele que vive como se Jesus voltasse a qualquer instante e ama como se ele demorasse uma eternidade, porque sua fé não depende do tempo, depende da promessa. E a promessa é esta: virei outra vez. Agora, como prova de que você é um servo fiel à espera do seu Senhor, comente aqui abaixo: Senhor, quando voltares quero estar pronto e de pé. Essa frase é uma declaração profética, uma aliança com o céu, uma atitude de fidelidade silenciosa, mas poderosa. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode ser o sinal que Deus usará para despertar outros servos adormecidos e reacender o fogo da vigilância em seus corações. Hoje não desanime, o Senhor está vindo, e Ele vem com recompensa para quem não abandonou a porta. O anjo que fortalece Jesus. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. No jardim do Getsêmani, Jesus estava em agonia. A dor era tão intensa que suas orações se tornaram gotas de sangue. Seu espírito estava esmagado, seu corpo enfraquecido, e a cruz, já à sua frente, parecia um abismo de trevas. Naquela noite até os discípulos adormeceram, mas o céu não dorme. A Bíblia nos diz que naquele momento um anjo apareceu e fortaleceu Jesus. Que cena poderosa! O Filho de Deus enfraquecido, o Salvador do mundo, precisando de força. Então vem o céu, vem o socorro, vem a visita silenciosa, que renova as forças, sem tirar a dor. Porque sim, o anjo não removeu a cruz, mas fortaleceu o Cristo. Isso nos ensina uma verdade, que embora difícil é libertadora. Nem sempre Deus tira o cálice, mas sempre envia força para suportá-lo. Jesus orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. E o Pai não tirou o cálice, mas mandou um anjo. Quantas vezes em nossas noites mais profundas esperamos que Deus mude a situação, que afaste a dor, que diga sim ao nosso clamor. Mas como Jesus, a resposta vem em forma de força, vem em forma de presença, vem em forma de um anjo que chega em silêncio, mas carrega a força exata para o próximo passo. Talvez hoje você esteja vivendo seu próprio Getsêmani, talvez sua alma esteja angustiada até a morte, talvez você tenha orado, chorado, pedido que o cálice fosse tirado, e o silêncio te assustou. Mas Deus está dizendo: eu estou enviando força não para te fazer escapar, mas para te fazer vencer. O anjo que apareceu a Jesus não chegou com alarde, não foi anunciado com trombetas. Ele veio discretamente, como Deus muitas vezes faz, sem ruído, mas com poder. E é assim que ele age nas nossas madrugadas. Envia consolo invisível, renova forças secretas, levanta a nossa alma, sem que ninguém perceba. Hoje talvez o seu socorro já tenha chegado,
e você ainda não percebeu. Talvez esteja orando por livramento e Deus esteja te dando resistência. Talvez esteja esperando um sim e o céu esteja te respondendo com paz. Jesus se levantou daquela oração ainda com lágrimas, mas com força para cumprir a missão. E essa é a verdadeira vitória: não fugir da cruz, mas vencê-la; não evitar o vale, mas atravessá-lo de cabeça erguida. O anjo que fortaleceu Jesus naquela noite continua sendo enviado hoje, e nesta hora, ele pode estar aí mesmo do seu lado, sem forma visível, mas com poder real. Agora, como sinal de fé e entrega, comente aqui abaixo: Senhor, se não for para tirar o cálice, fortalece-me para suportá-lo. Essa frase é uma oração profunda, uma maturidade espiritual, que reconhece que o verdadeiro milagre é continuar mesmo quando dói. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você estará ajudando outros a receberem esta palavra, que pode ser o anjo de força que alguém está esperando em silêncio. Hoje o céu pode não mudar o caminho, mas o céu vai te sustentar até o fim. A presença de Jesus no barco de Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:4-5. Pedro conhecia o mar, conhecia o vento, sabia onde estavam os cardumes, os horários certos, os melhores lugares. Mas naquela noite nada. Ele e seus companheiros haviam lançado as redes, remado, esperado, trabalhado, e voltaram com as mãos vazias. Talvez enquanto arrumava as redes de novo, frustrado, suado, decepcionado, Pedro pensava o que muitos de nós pensamos depois de um longo esforço sem resultados. Não valeu a pena, nada deu certo. Mas foi exatamente nessa hora, quando tudo parecia perdido, quando o cansaço falava mais alto que a fé, que Jesus apareceu e entrou no barco. Você percebe, Jesus não apareceu antes da frustração. Ele não impediu a noite vazia. Ele entrou depois da tentativa, depois do fracasso, depois do cansaço. Porque há coisas que só aprendemos quando nada funciona. Jesus entra no barco e pede algo simples: afasta o barco um pouco da terra. E dali sentado ele ensina a multidão. Pedro poderia ter dito: Senhor, estou cansado. Senhor, a rede está vazia. Mas ele obedece. Às vezes o milagre começa com pequenos gestos de obediência. Depois de ensinar, Jesus vira para Pedro e diz: Faze-te ao mar alto e lança as redes. E Pedro responde com sinceridade: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas logo em seguida, ele diz a frase que muda tudo: Mas sob a tua palavra lançarei. Pedro sabia que não havia peixe ali, mas havia uma palavra, e quando há uma palavra de Jesus, o impossível se curva. Ele lança e a rede se enche tanto que começa a se romper, os barcos quase afundam, a fartura é tão grande que Pedro se ajoelha e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você percebe o que aconteceu? A presença de Jesus transformou o barco da frustração em altar de adoração. Aquele mesmo lugar onde Pedro falhou agora se torna palco de milagre. Aquela mesma água que antes parecia morta agora transborda vida. Tudo porque Jesus entrou. Hoje talvez você esteja como Pedro, você já tentou, já chorou, já acreditou. E agora tudo que tem é um barco vazio e uma alma cansada. Mas a boa notícia é: Jesus ainda entra em barcos vazios, e ele ainda transforma noites frustradas em manhãs de abundância. Não desista, o problema nunca foi o mar, nem a rede, era apenas o tempo, porque o tempo do milagre começa quando Jesus entra. Agora, como um sinal de entrega e obediência, comente aqui abaixo: Senhor, entra no meu barco e muda minha história. Essa frase é mais do que um comentário. É um convite, é uma entrega, é a liberação do controle para aquele que pode encher suas redes com uma única palavra. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar levando essa mensagem a alguém que, como Pedro, já está lavando as redes e prestes a desistir. Hoje, Jesus não está apenas te olhando,
ele está entrando, e onde ele entra o vazio não permanece. As noites em que Davi chorava, à tarde ao anoitecer, chorei amargamente, mas pela manhã veio a alegria. Salmos 35 adaptado. Davi foi um guerreiro, um rei, um poeta, um líder, mas também foi um homem de muitas noites em pranto. Ele conheceu os campos de batalha e os palácios, mas também conheceu as cavernas, os vales e os travesseiros molhados pelas lágrimas. A Bíblia não esconde os momentos em que Davi clamava em desespero, quando mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, sentia-se abatido, perseguido, rejeitado com medo. Davi chorava e chorava muito. Em Salmo 6 ele confessa: todas as noites inundo o meu leito de lágrimas, encharco o meu travesseiro com o meu pranto. Salmo 6:6. Você já esteve nesse lugar no silêncio da madrugada, quando ninguém vê, quando a dor vem com força e parece que Deus está longe, quando o passado dói, o presente assusta e o futuro parece incerto. Davi esteve aí, e é por isso que os salmos dele tocam tanto a nossa alma, porque ele não escondia suas dores, mas também nunca deixava de cantar. Mesmo quando tudo doía, ele continuava dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmos 42:11. Davi entendia que as lágrimas não anulam a fé, pelo contrário. Muitas vezes a fé nasce justamente no choro. Sim, ele chorava, mas chorava para Deus. Chorava com esperança, chorava enquanto esperava por socorro. E Deus sempre respondia, não necessariamente com livramentos imediatos, mas com presença, com paz, com promessas. Davi aprendeu que Deus não se afasta dos que choram, ele se aproxima. O Salmo 34 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmos 34:18. Isso quer dizer que sua dor atrai a presença de Deus, que seu choro não é sinal de fraqueza, mas de intimidade. As noites de Davi não terminaram com a derrota, elas se tornaram canções. Sim, aquelas lágrimas viraram louvor, viraram salmos, viraram testemunhos eternos. E o segredo, Davi não parava nas lágrimas, ele atravessava por elas. Hoje talvez você esteja numa noite como as de Davi. Talvez ninguém saiba o que você está vivendo. Talvez você tenha sorrido o dia inteiro. E agora, no escuro, o choro veio. Mas escute, a alegria vem pela manhã. Não a alegria superficial, mas aquela que nasce da certeza de que Deus está com você mesmo quando tudo dói. Davi sabia que se a noite é longa, é porque o dia será glorioso. Se o choro é profundo, é porque a alegria será abundante. Deus não desperdiça uma lágrima, cada uma delas é uma semente que germina a esperança. Agora, se você se identifica com Davi e está vivendo noites de lágrimas, comente aqui abaixo: Senhor, transforma meu choro em louvor como fizeste com Davi. Esse comentário é uma oração, um pedido sincero de quem não quer apenas consolo, mas transformação. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Talvez você esteja levando esta mensagem a alguém que está chorando em silêncio e precisa saber que a alegria ainda virá. Hoje talvez seu travesseiro esteja molhado, mas o céu está escrevendo um salmo com suas lágrimas. O sonho de José no Egito. Então disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Gênesis 41:39. José teve sonhos ainda jovem, sonhos de grandeza, sonhos que o colocavam em pé, enquanto os outros se curvavam, sonhos que pareciam dizer: você nasceu para algo maior. Mas antes do palácio vieram os vales, antes da honra veio o abandono, antes da realização vieram as noites no Egito, e não qualquer noite, noites em cela, noites em silêncio, noites em lágrimas. Quantas vezes José, deitado no chão frio da prisão, se perguntou: onde estão os sonhos? Onde está Deus? Ele havia sido vendido pelos próprios irmãos, injustiçado por uma acusação falsa, esquecido por quem prometeu ajuda, mas mesmo assim, não perdeu a fé, porque José entendeu que quando Deus dá um sonho,
Ele mesmo prepara o caminho, mesmo que esse caminho passe pela escuridão. O Egito era o último lugar onde José queria estar, mas foi exatamente ali que o céu começou a cumprir a promessa. Na prisão, Deus estava treinando José, lapidando o caráter, alargando a alma, preparando o espírito. E então, numa única noite, tudo mudou. O faraó sonha, ninguém consegue interpretar, mas alguém se lembra. Lá na prisão, há um homem que interpreta sonhos. E José é chamado e diante do trono mais poderoso da terra, ele diz com coragem: isso não está em mim, mas Deus dará resposta. Gênesis 41, 16. Você percebe o quanto José havia amadurecido. Ele não estava mais fascinado pelo próprio sonho. Agora ele era canal para os sonhos de Deus. E porque permaneceu fiel nas noites do Egito, ele foi exaltado na manhã do propósito. Faraó entrega a ele o anel, as vestes, a autoridade. E José se torna governador sobre todo o Egito. Mas o mais lindo não foi a posição conquistada, foi a essência preservada. José não se tornou amargo, não se vingou, não se perdeu, ele entendeu que tudo tinha propósito. Mais tarde diria aos irmãos que o traíram: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Talvez hoje você esteja vivendo as noites do Egito, noites de esquecimento, noites de espera, noites em que os sonhos parecem ter morrido. Mas Deus está dizendo: ainda estou no controle, o teu sonho não morreu. Está sendo preparado. Não importa quem te traiu, não importa onde te colocaram, não importa quanto tempo passou. Se o sonho é de Deus, nada pode impedir. Hoje o céu te lembra o mesmo Deus que deu o sonho. A José é o Deus que cuida do teu futuro. E quando você menos esperar, o convite do palácio virá. Agora, como sinal de que você ainda crê nos sonhos que Deus te deu, comente aqui abaixo: Senhor, mesmo no Egito, continuo crendo nos teus sonhos para mim. Essa frase é um pacto, é uma decisão, é fé em meio ao silêncio. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Você pode estar sendo usado por Deus para lembrar a alguém que o sonho ainda está de pé, mesmo nas noites mais longas. Hoje, o céu está dizendo: você está mais perto do palácio do que imagina. A noite pode ser longa, mas o propósito é eterno. A bênção de dormir em paz. Salmo 4, 8. Em paz me deito, e logo adormeço, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4, 8. Dormir bem é um privilégio que muitos não desfrutam. Há quem deite o corpo, mas a alma continua acordada. Há quem feche os olhos, mas a mente não silencia o travesseiro. Se torna campo de batalha, e a madrugada um território de ansiedade. Davi, o autor deste salmo, sabia o que era ter inimigos ao redor, sabia o que era viver sob pressão, sabia o que era ser perseguido, mal compreendido, ameaçado, mas ele também sabia onde estava sua verdadeira segurança. Em paz me deito. Veja, ele não disse: quando tudo está em paz eu me deito. Ele disse que se deitava em paz porque confiava em Deus. A paz não vinha da ausência de problemas, vinha da presença de Deus. E é aqui que encontramos o segredo para descansar de verdade. A sociedade nos oferece remédios para dormir, técnicas de respiração, ruídos brancos, mas só Deus pode oferecer paz de alma, aquela paz que vai além do que entendemos, que guarda o coração e a mente, que silencia o medo e cobre o corpo com uma sensação de segurança inexplicável. Logo adormeço, não depois de horas, não com esforço, não depois de esgotar os pensamentos, mas logo porque quem confia em Deus não precisa esperar a paz chegar, já descansa com ela. E o que Davi diz no final é a chave: só Tu me fazes repousar seguro. Hoje muitas pessoas buscam segurança em senhas, trancas, muros, vigilância, mas o verdadeiro descanso não está no que você protege, mas em quem te protege. Você pode estar em um ambiente simples, um quarto pequeno, até solitário, mas se a presença de Deus estiver com você, aquele lugar se torna um refúgio de paz. Sim, o sono pode ser um dom espiritual, um presente divino para corações que confiam,
E se você tem vivido noites agitadas, insônia, ataques de ansiedade, pensamentos que não param, o Espírito Santo hoje te convida a fazer o que Davi fez: deitar com confiança, não porque você tem todas as respostas, mas porque o Deus que te ama tem todo o controle. Hoje, antes de dormir, fale com o Senhor, entregue a Ele tudo o que te aflige, o que te preocupa, o que te inquieta. Faça da sua cama um altar, do seu travesseiro um lugar de entrega, e então durma em paz. Agora, como um sinal de confiança no cuidado de Deus, comente aqui abaixo: Senhor, esta noite eu vou dormir em tua paz. Essa frase é um pacto com o descanso, um grito silencioso de quem decidiu confiar, um ato de fé, de quem crê que Deus vela por você até enquanto você dorme. E se ainda não deixou seu like, faça isso. Agora você pode estar sendo instrumento para que outras pessoas também aprendam a dormir em paz, não por ausência de problemas, mas por excesso de presença divina. Hoje o céu está dizendo: descanse, meu filho, eu estou de guarda. A noite em que o anjo livrou Pedro da prisão, eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, 7. Pedro estava preso, vigiado por soldados, acorrentado. A morte já havia batido à porta. Tiago, seu companheiro de ministério, já havia sido executado. A igreja estava aflita. Herodes havia declarado guerra aos líderes do evangelho. Era noite, e naquela cela fria e escura, tudo parecia selado, mas o céu não havia encerrado a história. A Bíblia diz que enquanto Pedro dormia, a igreja orava, e isso nos ensina algo poderoso. Nossas orações atravessam muros, grades, correntes, e alcançam lugares onde nossos pés não podem chegar. E então um anjo aparece sem aviso, sem permissão. A luz entra na prisão. A presença celestial invade o lugar mais improvável, e o impossível acontece. O anjo toca Pedro, diz: levanta-te depressa, e no mesmo instante as correntes caem. Você percebe o cenário? A noite era de morte, mas Deus escreveu libertação. A prisão era real. As correntes eram reais, mas o propósito de Deus era maior. Pedro acorda atônito, não sabe se é visão, se é sonho, mas obedece. Veste-se, caminha, a porta se abre. Os guardas não percebem, e ao chegar na rua, o anjo desaparece. Pedro finalmente entende: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Atos 12, 11. Essa história não é apenas sobre Pedro, é sobre você, sobre as prisões invisíveis que te cercam, sobre noites em que o medo te amarra, em que o futuro parece selado, em que as vozes dizem: acabou. Mas o céu está dizendo: eu ainda envio meus anjos, eu ainda invado prisões, eu ainda quebro correntes. Não importa quão escura esteja a cela, a luz de Deus ainda resplandece onde ninguém espera. E o mais lindo: Pedro não precisou forçar nenhuma porta, ele só precisou obedecer à voz do anjo. Hoje talvez o que você precisa não é mais força, é sensibilidade para perceber o toque de Deus te despertando, te chamando, te dizendo: levanta-te depressa. Há correntes que cairão quando você der o primeiro passo. Há portas que se abrirão quando você disser sim. Há libertações que acontecerão quando você parar de tentar entender e simplesmente obedecer. O anjo foi enviado por causa de uma igreja que orava, e Pedro foi liberto porque não se entregou ao medo. Hoje, a igreja continua orando, e os anjos continuam sendo enviados. Agora, como sinal de fé no Deus que liberta, comente aqui abaixo: Senhor, se for noite de prisão, que também seja noite de libertação. Essa frase é profética, é uma oração poderosa. É a entrega de quem sabe que nenhuma cadeia é maior que o propósito de Deus. E se ainda não deixou seu like, faça isso. Agora você pode estar ajudando esta mensagem a alcançar corações que já não acreditam mais em milagres,
mas que hoje vão ouvir o som das correntes caindo. Hoje não importa quão fechada esteja a cela, o céu tem a chave e o anjo já está a caminho. A oração insistente da viúva contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Lucas 18, 1-3. Jesus, conhecendo as fragilidades humanas, nos deixou esta parábola como um lembrete eterno: não pare de orar, não pare de insistir, não pare de crer. A personagem central aqui é uma viúva. Naquele tempo, ela representava alguém sem defesa, sem influência, sem voz, sem poder. Mas essa mulher, mesmo sendo invisível aos olhos da sociedade, se tornou uma força imbatível aos olhos de Deus, por causa da sua persistência. Ela não tinha títulos, mas tinha um clamor. Ela não tinha recursos, mas tinha uma causa. Ela não tinha acesso, mas tinha fé. E com essa fé, ela voltava todos os dias diante do juiz dizendo: faz-me justiça. E o juiz não temia a Deus, não se importava com os homens, era insensível, endurecido, indiferente, mas não resistiu à insistência daquela mulher. E Jesus deixa claro: embora não tema a Deus, nem respeite os homens, farei justiça a esta viúva, porque me incomoda, senão acabará me cansando com sua insistência. Lucas 18, 4-5. E então ele conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, ainda que os faça esperar? Lucas 18, 7. Você entende o poder disso? Jesus está dizendo: se até um juiz injusto se move por insistência, quanto mais o Pai Celestial, que é justo, amoroso, atento e fiel. Mas há uma condição: clamar dia e noite, não desistir, não parar no meio do caminho. Quantos de nós já oramos por algo e, por não vermos resultados imediatos, paramos? Achamos que Deus se esqueceu ou que não foi da vontade dele. Mas Jesus está nos ensinando às vezes o que falta. Não é fé, é constância. A viúva da parábola representa todos aqueles que oram mesmo sem ter sinais, mesmo quando o céu parece fechado, mesmo quando o silêncio parece resposta. Ela representa os que oram até o impossível ceder. Hoje talvez você esteja orando por algo há muito tempo, uma cura, uma restauração, uma resposta, uma direção, e o inimigo tem sussurrado: desista, já orou demais, isso não vai mudar. Mas Jesus está te dizendo: ora sempre, nunca desfalece. Eu ouvi, eu vi, eu agirei. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele não se cansa de ouvir. Ele honra quem não se cansa de orar. E no tempo certo o juiz do céu se levanta. E quando ele se levanta, nada pode resistir. Agora, como um ato de persistência e fé, comente aqui abaixo: Senhor, ainda que esperando, eu continuarei clamando. Essa frase é sua bandeira de fé, sua prova de que o silêncio do céu não é ausência, é preparo. E se ainda não deixou seu like, faça isso. Agora você pode estar ajudando esta mensagem a alcançar outros que estão à beira de parar de orar e precisam desse empurrão para continuar. Hoje Deus te diz: clama, insiste, eu sou o teu juiz justo e a tua resposta está chegando. O silêncio de Deus na noite de Abraão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 1. Há noites em que o céu parece calado, não há visões, não há voz audível, só o silêncio, e o silêncio para muitos é sinal de abandono, mas para Deus é um ambiente de revelação. Abraão havia recebido uma promessa de que seria pai de uma grande nação, de que seus descendentes seriam incontáveis. Mas os anos passaram e nada aconteceu. O ventre de Sara continuava fechado, as circunstâncias gritavam o oposto da promessa, e o coração de Abraão começava a pesar.
Ele estava obedecendo, estava andando pela fé, mas o céu estava quieto. E é aí que entra o poder desse texto de noite em silêncio sozinho. A palavra do Senhor veio a Abraão, não com trovões, não com multidões, mas numa visão em particular em meio à espera. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Ou seja, mesmo que você não esteja vendo nada, eu ainda estou te protegendo. E o teu grandíssimo galardão, ou seja, eu mesmo sou a tua recompensa. Você percebe, Deus não começou reafirmando a promessa externa, começou reafirmando a presença, porque antes de cumprir aquilo que prometeu, Deus nos ensina a descansar em quem Ele é. Abraão então derrama seu coração: Senhor, que me darás se continuo sem filhos? Gênesis 15:2. Essa é a pergunta de muitos nesta noite. Senhor, que me darás se continuo esperando, se tudo continua igual, se nada muda? E Deus pacientemente o leva para fora da tenda, manda que ele olhe para o céu e diz: conta as estrelas, se é que o podes, assim será a tua descendência. O mais lindo disso era a noite, e foi no meio da escuridão que Deus fez Abraão enxergar o que ainda não existia. Foi sem ver o filho nos braços que Abraão viu os filhos no céu. Deus não apenas fala em meio ao silêncio, ele transforma o silêncio em palco de fé. E Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Hoje talvez você esteja vivendo uma dessas noites de silêncio. Você tem promessa, tem fé, tem obediência, mas não tem respostas. E o céu parece calado, mas o Espírito Santo está te dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Antes de te dar o que você quer, Deus vai te dar mais dele mesmo, porque o maior presente de Deus é o próprio Deus. Agora, como um ato de fé no meio do silêncio, comente aqui abaixo: mesmo sem ouvir, eu continuo crendo na tua promessa. Essa frase é sua adoração silenciosa, é sua vela acesa na madrugada, é a certeza de que o silêncio de Deus não é rejeição, é construção. E se ainda não deixou o seu like, faça isso. Agora você pode estar ajudando outros Abraões a não desistirem mesmo quando a voz de Deus ainda não se manifestou. Hoje o céu pode parecer calado, mas está preparando algo eterno. Jesus ressuscita à madrugada. No fim do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. O anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito Mateus 28, 1-6. A maior vitória da humanidade aconteceu de madrugada, quando a cidade ainda dormia, quando o céu ainda estava escuro, quando os discípulos estavam escondidos, quando ninguém esperava mais nada. Jesus ressuscitou. O túmulo estava selado. Soldados guardavam a entrada. Uma pedra enorme cobria a porta. A sentença parecia definitiva. A morte havia vencido. Mas como sempre, Deus age quando ninguém vê, e enquanto todos achavam que tudo tinha terminado, o céu já preparava a virada. Naquele domingo, a escuridão ainda cobria a terra, quando as mulheres foram ao túmulo. Mas ao chegar, encontraram a pedra removida e ouviram a notícia que mudou o curso da eternidade. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Você consegue perceber a beleza disso? O milagre aconteceu antes que alguém visse. A pedra já tinha sido removida antes que o sol nascesse. Jesus já estava vivo antes que alguém percebesse, porque a vitória não depende da luz do dia. Ela acontece no silêncio da madrugada. Essa ressurreição não foi apenas um evento histórico. Ela é um padrão divino. Deus espera a hora mais escura para revelar a luz mais gloriosa. A madrugada sempre foi símbolo de fim de ciclo. É o limite entre a escuridão e a esperança. É a transição entre o luto e o louvor. E foi exatamente nesse intervalo que Jesus saiu do sepulcro. Você já se sentiu sepultado em alguma área da sua vida, como se houvesse uma pedra enorme sobre seus sonhos,
como se sua história estivesse trancada, selada, vigiada por impossibilidades. Então ouça com fé: a ressurreição acontece de madrugada, quando ninguém espera, quando tudo parece perdido, quando tudo parece morto. Hoje Deus está dizendo: não importa quão fechada está a sua cova, eu sou a vida que rompe a morte. Jesus não apenas venceu o túmulo, ele venceu por você, para que você soubesse que não há noite eterna, que não há fim definitivo, que o terceiro dia sempre chega. E mais, quando o anjo aparece, ele diz: vinde, vede o lugar onde ele jazia. Em outras palavras, olhem o que Deus fez quando ninguém estava olhando. O túmulo vazio é prova de que Deus age mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo na madrugada. Hoje talvez você ainda esteja vivendo a dor do sábado, a espera entre a morte e a resposta, o luto entre a cruz e o milagre. Mas não desista. O domingo de ressurreição sempre chega, e quando chegar, ninguém poderá negar: Jesus vive, e com ele tudo pode reviver. Agora, como uma declaração de fé no Deus da madrugada, comente aqui abaixo: mesmo no escuro, eu creio que a ressurreição está a caminho. Essa frase é uma antecipação da sua vitória, um testemunho antes do milagre, uma vela acesa no coração da madrugada. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar ajudando essa mensagem a alcançar corações que pensam estar no fim, mas que estão prestes a viver um novo começo. Hoje o túmulo está vazio, e isso muda tudo para sempre. As lágrimas de Maria Madalena no jardim. Maria, porém, estava fora chorando junto ao sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do sepulcro. E voltando-se para trás, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. João 20:11. Algumas lágrimas têm gosto de saudade, outras de dor. Algumas são por medo, outras por amor. As de Maria Madalena naquela manhã eram todas juntas. Ela tinha ido ao túmulo cedo, antes do sol nascer, não por obrigação, não por curiosidade, mas por amor. Ela havia sido liberta por Jesus. 7 demônios haviam saído dela. Ele não apenas a salvou, ele a transformou. E agora ele havia morrido. Ela não sabia ainda da ressurreição, só sabia do luto da ausência, do vazio. Por isso ela chorava, chorava no lugar onde o corpo dele havia sido colocado, chorava no último lugar onde sabia que ele esteve. Você já chorou assim, no lugar da última esperança, no lugar onde viu tudo acabar? Maria chorava ali, mas enquanto ela chora algo sobrenatural acontece. Jesus está lá vivo de pé, e ela não reconhece. Sim, o choro pode turvar os olhos da alma, o desespero pode nos impedir de perceber que a resposta já chegou. Jesus pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela pensa que é o jardineiro, responde desesperada, mas então ele diz uma única palavra: Maria. E naquele instante tudo muda, porque quando Jesus nos chama pelo nome, não há dor que permaneça, não há lágrima que não seque, não há luto que não se converta em louvor. Maria se volta e diz: Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconhece a voz porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. A ressurreição já havia acontecido, mas a revelação só veio quando ela ouviu o nome. Isso nos ensina algo precioso. Jesus não apenas ressuscitou, ele quer que você o reconheça, quer que você saiba que ele está vivo para você, e que mesmo quando você não o vê, ele está ali. Maria foi a primeira testemunha da ressurreição. Não foi Pedro, nem João. Foi uma mulher que chorava no jardim. O céu honrou as lágrimas dela, o céu respondeu. O amor dela, o céu escolheu sua devoção silenciosa para anunciar a maior verdade da história. E hoje, se você estiver chorando em algum jardim de despedidas, de saudade, de fim, não se assuste se Jesus aparecer, e não se espante se em meio às lágrimas você ouvir seu nome sendo chamado. Ele continua chamando, continua aparecendo para os que choram por ele, continua virando luto em dança. Agora, como resposta de fé e amor, comente aqui abaixo: Jesus mesmo chorando,
Eu espero por tua voz no meu jardim. Essa frase é uma oração, é um gesto de confiança, é uma vigília silenciosa por aquele que nunca falha em aparecer no tempo certo. E se ainda não deixou seu like, faça isso agora. Você pode estar levando essa palavra a alguém que está chorando, sem saber que Jesus está mais perto do que imagina. Hoje, Ele te chama pelo nome, e com uma só palavra, Ele pode transformar tudo. A noite em que Jesus nasceu, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2, 7, 8. A noite em que Jesus nasceu não foi marcada por fogos de artifício, nem por trombetas humanas, nem por celebrações nas praças. Foi uma noite simples, silenciosa, escondida do mundo, mas que mudou para sempre o destino da humanidade. O Salvador nasceu à noite no tempo das sombras, no momento do silêncio, no horário onde a maioria dormia, e só os atentos percebiam o movimento do céu. Deus escolheu a madrugada para enviar seu Filho ao mundo, não quando o mundo estava preparado, mas quando o mundo estava precisando. E talvez isso te lembre algo. Deus também escolhe nossas noites para fazer nascer algo novo. Enquanto havia a escuridão lá fora, a luz do mundo era envolvida em panos. Enquanto havia frieza nas hospedarias, o calor da esperança nascia numa manjedoura. Não havia palácio, não havia multidão, não havia honra humana, mas havia presença, havia céu, havia anjos, havia promessa cumprida. Naquela mesma noite, pastores cuidavam de suas ovelhas, homens simples, anônimos, cansados, e para eles não, para os grandes, o céu se abriu, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Lucas 2, 9. O céu irrompeu à noite com uma notícia que mudaria tudo. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você percebe a beleza dessa cena. O mundo dormia, mas o céu estava em festa, e Deus decidiu anunciar o nascimento do Rei aos que estavam vigiando. Hoje, Deus continua fazendo o mesmo. Enquanto o mundo vive distraído, Ele revela seus milagres aos que permanecem atentos, aos que ainda estão de pé nas madrugadas, guardando suas ovelhas, aos que não deixaram de esperar, aos que acreditam que a qualquer momento a promessa pode nascer. E mais, o nascimento de Jesus mostra que a promessa pode vir de forma inesperada, não como você imaginava, não onde você queria, não quando você achava, mas no tempo exato de Deus. Maria e José procuraram lugar, mas não havia espaço nas hospedarias. Então Deus fez nascer o Salvador, no lugar onde havia abertura. Deus não precisa de cenário perfeito, Ele só precisa de um coração disponível. E ali naquele lugar onde muitos nem pensariam entrar, o Rei nasceu. Hoje talvez você sinta que não tem estrutura, nem força, nem lugar apropriado para um milagre, mas Deus está dizendo: se houver espaço, eu farei nascer. Não importa a simplicidade, não importa a hora, se o céu decidir, a promessa nascerá, e nascerá em você. Agora, como sinal de que você ainda acredita no nascimento das promessas de Deus, comente aqui abaixo: Jesus, ainda creio que a tua promessa pode nascer na minha noite. Essa frase é uma oração, é fé vestida de palavras, é a abertura do coração para que a luz entre, mesmo na escuridão. E se ainda não deixou seu like, faça isso. Agora você pode estar sendo a estrela guia, para que outros também vejam que o Salvador ainda nasce nas noites mais improváveis. Hoje, a promessa se fez carne, e nada mais será como antes. As promessas de Deus não dormem, não dormita o guarda de Israel. Salmo 121, 4. Quando a cidade dorme, os olhos se fecham, as vozes se calam, e os pensamentos mergulham no descanso. O céu continua acordado, porque as promessas de Deus não dormem. Elas não são como os planos humanos que adormecem na gaveta, nem como palavras vazias que perdem força com o tempo.
Elas são vivas, ativas, eternas. O Salmo 121 é um lembrete eterno de que o Deus que nos fez promessas nunca fecha os olhos, ele não cochila, ele não se distrai, ele vela. Enquanto você se inquieta, ele trabalha. Enquanto você duvida, ele prepara. Enquanto você ora, ele responde, ainda que em silêncio. A promessa de Deus não depende das circunstâncias, ela não se molda ao tempo humano, ela não é afetada pela noite, porque Deus não precisa do dia para agir. Abraão dormia, e Deus firmava uma aliança. Jacó fugia, e Deus lhe mostrava uma escada ao céu. José estava preso, e Deus estava escrevendo um trono. Daniel estava na cova, e Deus enviava anjos. Pedro dormia acorrentado, e o anjo o libertava. Jesus estava no túmulo, e o céu já declarava vida. Em cada uma dessas histórias uma verdade se repete. As promessas de Deus continuam acordadas, mesmo quando tudo mais dorme. Você já percebeu que muitas vezes o milagre chega quando você não está esperando? Isso acontece porque a fidelidade de Deus não depende da nossa percepção, mas da sua palavra. E ele disse que vela sobre sua palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Você pode não ver movimento, mas o céu está agindo. Você pode não sentir nada, mas o que Deus prometeu está de pé. Talvez você tenha vivido noites longas, tempos de silêncio, dias de dúvida, e comece a pensar que Deus se esqueceu, mas hoje o Espírito Santo te lembra. O que foi prometido não dorme, está em contagem regressiva, está em preparação, e no tempo certo vai nascer. O inimigo pode tentar adormecer sua fé, pode tentar te fazer esquecer o que Deus disse, mas as promessas continuam acordadas, vivas, ativas, incansáveis. Elas te perseguem enquanto você caminha, te aguardam no vale, te alcançam no deserto e florescem onde ninguém imaginava. Não pense que porque o céu está em silêncio, Deus se esqueceu. Não pense que porque a noite chegou, o plano foi cancelado. As promessas de Deus são como sentinelas noturnas vigilantes, fiéis imbatíveis, e hoje o Senhor está te dizendo: não temas, eu ainda estou vigiando sobre tudo o que te prometi. Agora, como um selo de fé e confiança, comente aqui abaixo: as promessas de Deus por mim não dormem, e eu também não desisto delas. Essa frase é um pacto, é fé ativa, é declaração de que você ainda crê, mesmo que esteja escuro, mesmo que o tempo tenha passado, e se ainda não deixou o seu like, faça isso. Agora você pode estar ativando a fé de alguém que quase adormeceu sobre uma promessa, mas que vai acordar hoje, cheio de esperança. Hoje durma em paz, porque enquanto você dorme, o céu continua trabalhando. A última ceia e o início da maior noite. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Lucas 22, 14 e 15. A última ceia não foi apenas uma refeição, foi um portal espiritual, um marco no tempo. O início da noite mais densa que já existiu foi o momento em que Jesus sentou-se à mesa, sabendo que logo seria traído, negado, abandonado e crucificado. E ainda assim, ele ficou, porque para Jesus, a cruz nunca foi um acidente, foi escolha. E essa escolha começou naquela noite à mesa, não com medo, mas com amor. Desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Você percebe o peso dessa frase? Jesus, sabendo o que estava por vir, ansiava estar com eles. Ele sabia que seria a última vez antes da cruz, a última refeição, antes da agonia, mas ele também sabia, era o começo da redenção. Naquela mesa, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Depois o cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 e 20. Jesus estava dizendo: tudo o que eu sou, eu estou entregando por você. Naquela noite, enquanto o mundo dormia, o céu estava preparando o maior ato de amor da história. A luz do mundo estava prestes a ser apagada, mas só por 3 dias.
Os discípulos não entenderam totalmente. Estavam ali ouvindo, comendo, questionando, e entre eles o traidor já estava com o plano armado. Mas Jesus, sabendo disso, ainda lavou os pés, ainda repartiu o pão, ainda ofereceu perdão. Isso nos mostra algo sublime. O amor de Cristo não é condicionado ao merecimento, é decidido, intencional, sacrificial, e foi naquela ceia que começou a noite da cruz o início da maior dor, o ápice da obediência à entrega absoluta. Enquanto a maioria se preparava para dormir, Jesus se preparava para morrer, e ele fez isso com os olhos em você, sim, em você, porque ele sabia que haveria dias e noites em que você não suportaria sozinho. Sabia que haveria dores, culpas, medos e feridas. Sabia que haveria prisões invisíveis, lágrimas secretas, batalhas internas, e por isso ele entregou tudo naquela ceia. Hoje, cada vez que você se lembra da cruz, está voltando àquela mesa, está sentando com aquele que te amou, antes que você existisse, está participando de um plano que envolveu o céu inteiro para alcançar o seu coração. E o mais poderoso, a noite começou ali, mas não terminou ali, porque na cruz houve dor, no túmulo, silêncio, mas no terceiro dia, houve ressurreição. A última ceia não foi o fim, foi o início da vitória. Agora, como um ato de reverência ao sacrifício de Jesus, comente aqui abaixo: Senhor, eu nunca esquecerei o que começou naquela noite por minha causa. Essa frase é sua ceia espiritual, sua forma de sentar-se à mesa com Jesus e dizer: eu me lembro, eu reconheço, eu te agradeço. E se ainda não deixou o seu like, faça isso agora. Você pode estar ajudando essa mensagem a alcançar corações que ainda não entenderam o preço pago naquela noite e que hoje podem se sentar à mesa com o Salvador. Hoje o céu te chama para relembrar e para celebrar a noite. Começou com dor, mas terminou com salvação, encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, você é um dos escolhidos, sim, porque muitos começam, poucos terminam. Muitos buscam uma palavra, mas poucos permanecem até o fim para receber a revelação completa, e isso me diz algo sobre você. Há um fogo dentro do seu coração que ainda não se apagou, uma sede por Deus que te mantém acordado, atento, desejoso de entender o que o céu está falando. E se você ouviu até aqui, é porque Deus quis te dizer algo nesta noite. Você não está sozinho. Jesus esteve com você em cada palavra, e cada bloco desta jornada foi um passo rumo ao lugar onde Ele te espera para orar e descansar. Hoje você descobriu que Jesus te espera no silêncio do Getsemane. Ele entende suas dores mais secretas. Ele acalma tempestades e visita prisões. Ele transforma cavernas em altares. Ele ressuscita o que estava morto. Ele cumpre promessas que nunca dormem. E Ele quer mais de você. Agora que você chegou até o fim, você precisa tomar uma decisão. Não apenas desligar o vídeo, mas decidir caminhar com Jesus com mais profundidade. Porque este vídeo não foi apenas um conteúdo, foi um chamado, um convite, uma convocação. Deus está dizendo: eu te procurei entre muitos e te encontrei aqui. Não volte vazio, volte com fé renovada, com compromisso, com fogo no coração. Por isso quero que você comente aqui embaixo, como selo de que chegou até o fim: eu ouvi tudo e descanso em Jesus esta noite. Essa frase vai me ajudar a reconhecer os que caminharam comigo até o fim, aqueles que não se contentam com superficialidade, os vigilantes, os perseverantes, os que têm fome real. E agora, mais do que nunca, eu te peço, compartilhe este vídeo com alguém, com um amigo, com um parente, com alguém que, assim como você, precisa saber que Jesus está esperando por ele. Nesta noite você pode estar sendo o canal do milagre de alguém, a ponte para um reencontro, a resposta de uma oração silenciosa. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu te pergunto com toda sinceridade: por quê? Este não é apenas mais um canal, é um ministério, é um refúgio, é uma casa espiritual. Para muitos que não têm onde congregar aqui,
Cada vídeo é uma mensagem do céu. E se você recebe, então, deve permanecer. Inscreva-se e ative as notificações, não para me agradar, mas para que você continue sendo alimentado. Porque se você já chegou até aqui, você precisa continuar, precisa manter a chama acesa, precisa ouvir tudo o que o céu ainda tem para te dizer. E agora, quando este vídeo terminar, eu te convido a não sair apressado. Fique alguns minutos em silêncio. Desligue as outras distrações e diga algo. A Jesus pode ser um obrigado, pode ser um perdão, pode ser um eu volto. Quero expressar minha profunda gratidão a você que está aqui acompanhando esta mensagem e permitindo que Deus fale ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até este vídeo. É um presente divino, um momento preparado para transformar sua vida. Se essa palavra tocou sua alma, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio faz com que essa mensagem de fé e esperança alcance ainda mais vidas que precisam de um toque do Espírito Santo. Vamos juntos espalhar essa luz. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada espiritual